Bom dia a todos os participantes, todo mundo que está assistindo o primeiro webinário da GEDUCA. Hoje nós vamos abordar o tema cobertura da educação nas eleições municipais. Meu nome é Elisângela, eu sou jornalista do SEMPEC, diretora da GEDUCA. Hoje a gente vai contar com a presença da Cleusa Repulho. A Cleusa, ela é professora, mestre em educação de jovens e adultos, foi secretária de Educação por 14 anos em Santo André e São Bernardo do Campo, consultora da Unesco, diretora da Secretaria de Educação Básica do MEC em 2008, foi presidente da UNDIB, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, atualmente é consultora do Instituto Natura e da Fundação Lema, conselheira da Associação Nova Escola e da Comunidade Educativa SEDAC. Obrigada pela sua participação, por contribuir aí com o nosso primeiro webinário da GEDUCA. Obrigada pela oportunidade aí de conversar com vocês. Para quem está nos assistindo, essa música ao fundo é uma pequena ruído que está ali onde a Cleusa está, então a gente pede para que vocês não prestem muita atenção no ruído aí. E lembrando que para participar do webinário, basta enviar uma pergunta ou comentário por e-mail contato@geduca.com.br ou pelo Facebook da GEDUCA. Cleusa, amanhã, dia 26, começa a propaganda eleitoral nas rádios e televisões, né? O que os candidatos à prefeitura podem ou não prometer durante a campanha, né? Quais são as atribuições do município em relação à educação? Bom, em primeiro lugar, né, por conta da baixa arrecadação, o que os candidatos precisam é, primeiro, um diagnóstico dos municípios para os quais eles estão se candidatando. Segundo, ler os planos municipais de educação. Neste momento, ninguém precisa ou deve inventar nada para os municípios. Tudo já foi decidido para os próximos 10 anos através dos planos municipais de educação. Então, prioridade para os prefeitos, atendimento de creche e inclusão das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Alô? Tá. Cleusa, você estava falando que os secretários e os próximos prefeitos não podem inventar nada, né? O que é não inventar nada? Quais são os prefeitos e secretários vão ter que seguir, né, já em 2017, né, já tem metas, planos, o Plano Nacional de Educação Municipal, né, qual é a cartilha que os secretários vão ter que seguir no próximo ano? Os planos municipais de educação, o que eles precisam fazer, num primeiro momento, é a revisão para saber se tudo que está colocado lá, de fato, está na sua proposta de governo. Isso é sempre muito importante. Um plano de governo precisa, né, referendar as ações de continuidade e, principalmente, garantir o acesso das crianças de 4 e 5 anos. Nós ainda temos perto de 600 mil crianças de 4 e 5 anos fora da escola. Isso não é mais possível, isso não é mais legal. Cleusa, a inclusão das crianças, né, e adolescentes de 4 a 17 anos foi aprovada pela Emenda Constitucional 2009, né? No entanto, a gente ainda tem esse número muito grande de crianças fora da escola. Os governos estaduais e municipais deveriam ter cumprido essa meta, né? Houve um período aí de implementação. E, mesmo assim, temos cerca de 600 mil crianças na escola, segundo a PNAD. Por que é tão difícil ampliar as matrículas, sobretudo na creche, na pré-escola, né? Que são atribuições do município. Então, em primeiro lugar, a creche, porque o investimento é muito alto. É a modalidade, dentro da educação básica, a que requer maior investimento, né? A média hoje, para uma creche período integral, está entre R$7.000 e R$8.000 ano, enquanto os municípios recebem R$4.500. Quer dizer, você precisa de muito recurso próprio para garantir vaga em creche período integral, e que vem sendo uma pressão para os prefeitos, né, seja pelo Ministério Público, Vara da Infância, enfim.
E a questão da pré-escola, todos os municípios tiveram de 2009, assim como os estados, até 2016, para organizar a demanda, levantar a necessidade de obra e fazer o que era necessário. Com relação ao Fundeb, Cleusa, hoje a gente tem, né, até 2020, a gente tem o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e a creche, ela tem um custo menor, fator de ponderação menor do que o da educação, do que o dos anos iniciais do ensino fundamental. Os municípios recebem menos recursos. Eles recebem até mais recursos quando você olha o valor nominal, mas como a maioria das creches é em período integral, então esse investimento é sempre maior. E com a possibilidade agora da PEC 241, né, na verdade, a gente vai ter um teto. E como é que faz quem construiu creche? Como é que faz quem construiu pré-escola? Como é que você não pode contratar pessoas? Tem a lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, a gente tem uma série de instrumentos para limitar gastos públicos e, em contrapartida, o Plano Nacional de Educação, obrigando os municípios e estados a ampliar atendimento. Quer dizer, a gente vive uma esquizofrenia aí pública, né? E, Cleusa, me diz uma coisa, segundo anos, né, um levantamento feito pelo MEC em abril de 2016, esses estados já tinham seus planos municipais, e 98% dos municípios também já tinham sancionado seus planos. Como jornalista que cobre eleições, ele pode acompanhar o cumprimento das metas, né? Quais são os órgãos de controle que ele pode acionar para levantar informações, né? Onde ele encontra informações sobre o cumprimento das metas do seu município? Então, em primeiro lugar, o portal da transparência, que cada município precisa ter colocado lá o seu plano municipal de educação. O site do Ministério da Educação tem ali um acompanhamento dos planos. A ação educativa tem um trabalho forte de acompanhamento da execução dos planos, né? Você tem inúmeros instrumentos de controle para saber e principalmente acompanhar todas essas questões. É só importante salientar que a gente vive dois momentos, né? A gente está no segundo ano do Plano Nacional de Educação, de execução, e no primeiro ano de execução dos planos municipais de educação. Tem que ser feita essa ressalva, né, porque as metas são intermediárias e avaliadas a cada 2 anos. De novo, você estava falando sobre os planos municipais de educação, da iniciativa da ação educativa, do De Olho nos Planos, dos órgãos de controle, falar um pouco do Tribunal de Contas, do portal da transparência, né? O que mais, né? As metas, elas vão influenciar a elaboração dos projetos, dos planos plurianuais, do orçamento do próximo ano, que está sendo uma das vereadores nos municípios. O jornalista deve procurar para entender melhor vão ser cumpridas, porque o próximo secretário, o próximo prefeito vão ter uma atuação importante para cumprir os próximos 4 anos das políticas públicas. Isso, com certeza, Elis, essa próxima gestão vai cumprir metade do plano, né? Se o plano é de 10 anos, a gente já está no primeiro ano, mais 4 serão 5 anos, então é muito importante que os candidatos que se apresentem aí nas gestões municipais tenham de forma muito clara colocado como é que eles vão cumprir essas metas. Né? Não adianta um prefeito dizer, eu vou trazer o ensino médio para o município. Ele não pode fazer isso, ele não pode usar recursos da educação para fazer isso, então ter os pés no chão e saber com clareza o que é que ele pode e o que é que ele não pode. E fazer isso de maneira muito séria, né? E, Cleusa, fala um pouquinho, você comentou comigo antes ao vivo que cerca de 5 mil vocês devem assumir a parte que vem. Do perfil
secretário, né? Né, o que dá a escolha do novo secretário de Educação? Primeiro, alguém que, além de ser da área de educação, conheça financiamento público. Né? É essencial conhecer de que forma os recursos podem ser utilizados. Né? Olhar um programa de governo e ter claro o que é que eu vou fazer, o que é possível fazer em 4 anos, estabelecer essas metas e cumpri-las. Né? Mas, sobretudo, alguém engajado na educação pública, né? Alguém que tenha a aprendizagem das crianças como foco, afinal, a gente vai para a escola para aprender, né? E os nossos números, os nossos resultados têm melhorado, mas longe ainda do que a gente gostaria, e principalmente que lá há um espaço de educação para todos, né? Fazer política pública, não fazer política partidária. Uma prática bastante recorrente na gestão pública é que o secretário de Educação não seja o gestor financeiro da sua pasta. Né? Quem controla a pasta é sempre a Secretaria de Finanças ou a Secretaria da Fazenda. Por que isso acontece, Cleusa, e qual que é a importância do secretário ser efetivamente o gestor, né, dos recursos da educação? Primeiro, porque depois de ser prefeito e presidente da Câmara, outro cargo muito importante é a Secretaria de Educação. Geralmente tem o maior número de funcionários, geralmente é o maior orçamento do município, né, e recebe muitos repasses e tem uma projeção muito grande. A maioria dos secretários de Finanças e os próprios secretários de Educação não se interessam em saber muito sobre quais os recursos e tal. Ele tem bons projetos, agora projeto custa. E é importante que isso esteja claro. Além do que, é ele quem responde por esses recursos, independente dele ser o gestor ou não. Né, o gestor pleno, que a gente chama, ele responde por isso, mas ele não sabe quanto tem na conta. Agora mesmo, eu estou aqui em Natal, com 100 secretários, falando sobre gestão e falando sobre a transição. Como é que eles devem deixar secretarias, né, e quais os dados que ele precisa deixar para alguém que assume dia 1º de janeiro, saber qual é o ponto de partida, porque em 1º de fevereiro começam as aulas. Né? Precisa ter contrato em vigência, precisa ter merenda, precisa ter transporte e precisa saber quanto tem na conta. Cleusa, você disse que a lei de responsabilidade fiscal ela é um entrave para muitos gestores. Né? Por que isso acontece? Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNT, apenas 3 unidades da federação cumprem integralmente a lei do piso, do magistério, e outros 6 aplicam a proporcionalidade da jornada extra-classe, né? Por que é tão difícil cumprir o piso e o que a lei de responsabilidade tem a ver com isso? Então, a lei e os percentuais da lei de responsabilidade fiscal foram feitas antes dessa expansão das redes de ensino, né? A gente tinha primeiro o Fundef, que financiava só ensino fundamental, depois a gente passa para o Fundeb, e a lei de responsabilidade fiscal vem antes do Fundeb. Né? Então, a gente tem toda uma legislação que não levou em conta essa ampliação de atendimento. Você está aí? Você está me ouvindo? Oi, Cleusa. Oi, estou aqui. Está aqui? Voltamos, então. Você estava falando sobre a lei de responsabilidade fiscal, né, Cleusa? Isso. A questão da expansão das redes de ensino, né, principalmente com educação infantil e ensino médio. Eu falava sobre o financiamento, que antes era Fundef, só financiava o ensino fundamental, depois o Fundeb, que financia toda a educação básica, e no meio dessas duas legislações vem a lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, ela não leva em conta essa expansão e, principalmente, o limite da questão de contratação de funcionários, né? Educação, assim como saúde, é feito por gente. Então, precisa de professor, expandir os profissionais de educação, a contratação, mesmo em prefeituras, onde a lição de casa foi feita, né? A organização das redes, voltar professor para a sala de aula, muita gente fora da sala, ainda tem dificuldade em expandir por conta da lei de responsabilidade fiscal. E, Cleusa, em relação ao pagamento dos professores, é muito difícil para o jornalista conseguir
que comprovem, né, a própria prestação de contas da secretaria, que comprovem que a folha de pagamento feita com recursos pagos com recursos da educação são de profissionais que realmente atuam na rede. Né? Por que é tão difícil acompanhar esses dados, né? Fazer esse controle social, se as pessoas que são pagas pela folha de pagamento são de profissionais que atuam na rede ou se são de profissionais que são alocados em outras áreas, em outros setores da prefeitura? A gente tem duas questões muito importantes, né, Elis? Muito professor fora da sala, no que a gente chama em desvio de função, emprestado para a Câmara de Vereadores, emprestados para a Assembleia Legislativa, emprestados para outras secretarias. E por que isso acontece? Porque os professores dentro da administração pública, na sua maioria, são os que têm maior titulação, né? Então, organizar isso, e quem recebe pelos recursos da educação precisa estar alocado em escolas em efetivo exercício. Né? Acho que isso é muito importante, e o que os jornalistas podem pedir é a folha dos recursos do Fundeb, né? Porque lá, efetivamente, só podem estar aqueles que estão na sala de aula, que estão alocados nas escolas. Isso é muito importante, essa pressão é fundamental. Tenho vários amigos gestores que lutam muito para não liberar funcionários para outras áreas. E para o jornalista acompanhar o cumprimento, né, a boa utilização dos recursos do Fundeb, Cleusa, quais são os órgãos que ele pode acionar, né, onde encontrar informações sobre a aplicação dos recursos do Fundeb? Toda a rede, tanto municipal como estadual, é obrigada a ter o conselho do Fundeb. E esse dado é público, né, os nomes são públicos, é 50% sociedade civil, 50% Secretaria de Educação, e a obrigatoriedade dos relatórios contábeis de utilização dos recursos. Sem isso, a cidade ou o estado não recebe mais recursos do Fundeb. Acho que isso são instrumentos de controle social muito importantes, tanto para a merenda escolar, como para os recursos do Fundeb, que podem ajudar os jornalistas a fazer o acompanhamento. E muitas vezes dá para fazer, né, Elis, com conta simples. Se eu tenho 10 escolas, quantos professores eu preciso ter e qual é o quadro de funcionários da secretaria? Otimizar esses recursos e focar para o que realmente importa, eu acho que é o grande desafio aí dos novos gestores. Entendi. Cleusa, a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, ela, né, falando um pouco da questão do transporte da merenda, que você mencionou agora, tem alertado para o atraso do repasse de alguns recursos, né, das transferências voluntárias, como o PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola, principalmente do Mais Educação, né, algumas escolas que estavam inscritas no programa para receber em 2014, só receberam em 2015, a segunda parcela em 2016, há uma discussão se o repasse para a merenda ou para o transporte pelo PNAT ou pelo PNAE, eles precisam ou não ser corrigidos pela inflação. Como é que o secretário de Educação lida com esses atrasos, com essa falta de correção, com esses programas que são transferência voluntária, de transferência voluntária por parte da União, ou de outros programas que são por parte do Estado, né? Queria que você comentasse um pouquinho como se dá essa relação da Secretaria Municipal de Educação com o Estado e com a União. Então, hoje, nesse momento, é de desespero entre muitas prefeituras, porque foram criados os programas de educação em tempo integral e os recursos não chegam. E, às vezes, o mais absurdo, não chega o recurso para custeio, mas chega o recurso para merenda. E aí os gestores agora estão sendo obrigados a devolver recurso, né, de merenda, porque não conseguiram aí dar continuidade às escolas de educação em tempo integral. Está me ouvindo, Elis? Então, tá. Vamos lá. Você estava falando sobre o atraso no repasse, né, que as prefeituras estão vivendo uma situação difícil, chega o dinheiro para merenda, do Mais Educação, por exemplo, mas não das oficinas, era isso que você estava comentando, não era? Isso mesmo. Em muitos municípios, eles descontinuaram os programas, e hoje pagam um preço por isso, né, porque a prefeitura não tem condição, a maioria absoluta
das redes recebe os recursos da merenda escolar e coloca recurso próprio, que nem é recurso da educação, porque não pode, né? Então, a instabilidade desses repasses impacta diretamente lá na escola, né? Não é uma questão só de atrapalhar o prefeito, é uma questão de atrapalhar a rotina da escola, o que é necessário para o dia a dia. Livro didático, professor, tudo isso precisa funcionar. Escola é um lugar que rotina é importante, né, para garantir a construção do conhecimento. E quanto mais o país tem crise, ou está em crise, ou está passando pela crise, mais gente acessa ao sistema público de educação. Assim acontece com saúde também. E pensando no contexto atual de crise política e econômica, Cleusa, quais são os projetos que podem afetar diretamente a execução dos planos municipais de educação e do Plano Nacional de Educação? A PEC 241, da qual eu sou absolutamente contra incluir saúde e educação dentro desse processo. Um país que quer se desenvolver economicamente e garantir um futuro para a nação, né, um projeto de Estado que é de médio e longo prazo, não pode limitar gastos em saúde e educação num país que ainda tem 3,5 milhões de crianças fora da escola. Não adianta passar filmes ou discutir com a Finlândia se a gente tem um orçamento que nem de longe se aproxima dos países que, de fato, modificaram sua educação, né? Então, mesmo escola sem partido, você tem várias questões muito polêmicas, indo para a escola, um espaço que precisa ser garantia de direito para todos. A escola não pode ter partido e também não pode ser acéfala de discussões de política pública, né? Além da PEC 241, que limita os gastos públicos em educação, saúde e assistência social, está tramitando no Congresso Nacional também o PL 4567, que retira os recursos do pré-sal como uma das fontes de financiamento para a educação, né, Cleusa? Esse cenário, né, de possível corte ou redução do investimento em educação, ele pode impactar a implementação dos planos municipais de educação? Claro, claro. E os países nórdicos, né, como a Noruega, por exemplo, a Dinamarca, pegaram a sua maior riqueza, que era o petróleo, e colocaram para programas de ação social, seja saúde, educação, assistência social. Se o Brasil quer, de fato, dar um salto, e nós lutamos muito por isso, o que mais eu questiono a gente teve toda uma movimentação para a questão do pré-sal, e agora um governo pode vir e mudar tudo, é sempre assim? Quer dizer, a gente não tem uma política de longo prazo que garanta os resultados e principalmente que dê o direito às crianças, jovens e adultos de ir para a escola, né? Foi muito difícil a tramitação do pré-sal, as discussões e interesses externos sobre uma riqueza que é tão importante, né? E essa riqueza precisa estar à disposição do povo. Ela não pode estar à disposição de outras ações que não seja garantir educação, saúde e assistência social. Não pode. Essa riqueza é do país e precisa ser para o seu povo. E, Cleusa, né, ao longo da sua experiência, você, por jornalistas muitas vezes, continua sendo uma fonte bastante recorrente, né? Os jornalistas procuram para saber a sua opinião sobre as políticas educacionais. O que você tem ouvido, né? Quais foram as perguntas mais que nós, né, quais são os equívocos que nós jornalistas cometemos, né, quando vamos cobrir a educação nos municípios, né, da rede municipal de educação? Quais são as falhas mais recorrentes, ou os assuntos que não aparecem na imprensa, né? Quais são as dicas que você daria aí para os nossos amigos jornalistas? Então, em primeiro lugar, conhecer muito bem quais são as atribuições do município, né? Muitas vezes eu era questionada sobre o IDEB da rede estadual, só porque estava na mesma cidade. Quer dizer, essas competências federativas é muito importante que os jornalistas conheçam, né? Para não misturar as coisas e, às vezes, não cobrar quem não tem nenhum poder de decisão sobre isso e deixar solto quem tem poder de decisão sobre isso e não toma as decisões que precisam ser tomadas, né? Então, essa é uma das questões, e principalmente agora, questionar os candidatos a prefeito sobre o que, de fato, eles vão fazer com os planos municipais de educação.
né? O Brasil tem uma legislação para isso, precisa cumprir. Então, você estava falando que os jornalistas cobram do secretário municipal de educação resultados ou indicadores que não são da competência do município, né? Que são da competência da rede estadual, da rede federal, né? Você pode dar um exemplo para a gente, Cleusa? Então, entender de quem é cada responsabilidade, né? Na cidade, a gente convive com 2 ou 3, a rede municipal, a rede estadual, e às vezes você tem escolas técnicas federais, por exemplo. E o IDEB de cada uma delas é responsabilidade de esferas diferentes de governo. Então, ranquear as escolas, ou ranquear as cidades, como às vezes é feito, acaba se cometendo injustiça com gestores que não têm nenhuma governabilidade sobre aquela rede, né? Então, entender essas atribuições, e eles são muito diferentes em cada estado, né? Tem alguns municípios que têm Fundamental 2, enfim. Então, entender isso é importante e questionar, já na sequência, né, questionar o que os prefeitos vão fazer com os planos municipais, o que eles pretendem. Tão importante quanto eleger o seu prefeito, ou um bom prefeito ou prefeita, é saber quem é que ele vai escolher para trabalhar com ele. Né? Essa é a primeira pergunta que o jornalista deveria fazer para os candidatos na prefeitura dos municípios, é isso? Quem é o secretário? A própria Undime agora tem uma agenda da primeira infância para o compromisso dos candidatos a prefeito, quer dizer, de fato eu tenho um compromisso com a primeira infância, de fato eu vou promover educação para todos, porque no discurso, e essa é a época do ano que educação e saúde são mais lembradas, e depois ninguém mais lembra, ou depois eu não vejo manifestação contra a questão do pré-sal, contra a questão da PEC 241, quer dizer, que vão tirar recursos importantes e que vão penalizar todas as cidades. Né, algumas muito mais do que outras, mas todos serão atingidos. Cleusa, tem uma estimativa de quantos municípios podem perder caso a PEC 241 seja aprovada para 2016, 2017? Da minha experiência de 14 anos como secretária e gestora de recursos, todos vão perder. Porque todos os municípios passam por expansão de rede. Uns mais, outros menos, mas a maioria absoluta passa pela expansão da rede, né? Basta olhar o número de creches, pré-escolas e escolas que foram criadas. Se a gente tem só 45% dos estudantes no ensino médio, faltam 55% para entrar no sistema, né? Não é pouca gente num país que ainda está vivendo um bônus demográfico, onde a gente tem mais crianças e jovens do que adultos e idosos. Pensar nisso daqui 15 anos não resolve o nosso problema. A gente perdeu mais uma vez. Entendi. E, Cleusa, quais são as fontes de dados que os jornalistas têm acesso hoje, né, para encontrar dados estatísticos da educação, indicadores educacionais, quais sites, quais organizações, quais órgãos públicos o jornalista pode recorrer para conseguir informações sobre a educação nos municípios? Primeiramente o INEP, né, que tem o censo escolar, ali todas as informações sobre educação, uma fonte altamente confiável, né, de dados, isso é muito importante, o próprio QEDU da Fundação Lema, vários atores trabalham com dados importantes, a gente tem SEMPEC, a gente tem Ação Educativa, a gente tem o Instituto Natura, o Observatório do Todos pela Educação, que faz o acompanhamento do PNE, são fontes importantíssimas de dados e fontes seguras para o jornalista não fazer feio e perguntar alguma coisa que, de fato, ele não tem conhecimento. E, Cleusa, você gostaria de fazer algum comentário final, alguma dica, né, específica para os jornalistas? Tem alguma pauta que não costuma aparecer na imprensa e que é relevante para a discussão das políticas educacionais nos municípios? Olha, o mais importante é cobrar que a escola pública seja de qualidade para todos. Esta semana ainda, assistindo um debate na maior cidade do país, eu vi candidatos dizendo que vão verticalizar creches e vão empilhar crianças para atendimento. Isso não ajuda, isso não colabora, isso não faz do Brasil um país mais justo.
né? Então, que a gente cobre qualidade na educação. Nós já colocamos praticamente todas as crianças na escola no fundamental, agora nós não conseguimos avançar na aprendizagem. Isso só se faz com qualidade. As 2 cidades que eu fui gestora, a ideia sempre era diminuir o número de alunos por turma, qualificar professor, investir em equipamentos, dar chance, porque é isso que as crianças vão buscar na escola pública, a oportunidade que fora delas ela não tem. Então, que a gente cobre isso de quem vai ser o candidato e compromissos por escrito, né, com a qualidade, para depois a gente poder cobrar com mais ênfase e com mais responsabilidade. Maravilha, Cleusa. A gente agradece muito a sua participação aqui no primeiro webinário da GEDUCA, né? O primeiro webinário a gente teve alguns problemas técnicos aí, a gente espera que no próximo isso não se repita, né? Mas foi um prazer ouvi-la e contar um pouquinho com a sua experiência aí de gestora. E a gente agradece também a participação de todas as pessoas que assistiram ao nosso primeiro webinário, né? Um agradecimento especial ao SEMPEC, que nos ajudou aí com toda a parte logística, né, tecnológica para a realização do webinário. Lembrando que os jornalistas que cobrem educação, eles podem e devem se associar à GEDUCA, né, no site geduca.com.br. A GEDUCA é a Associação de Jornalistas de Educação. Lá a gente tem vários textos, guias de referência para a cobertura da educação. Em breve teremos um banco de fontes, e a gente tem também a Marta Vancini, que é a nossa editora pública, que pode ajudar qualquer jornalista do país inteiro, indicando fontes, abordagens, né? Então, a gente agradece a participação de todos vocês aí que acompanharam, e até o próximo webinário. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, bom trabalho. Até mais, Cleusa.